Glória a Jesus. Deus. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado é teu nome, Senhor. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor. Para o nome do Senhor, estamos aqui. Primeiramente, eu queria falar que quando convidado a trazer essa palavra, essa é uma palavra que ela não é muito falada hoje. Ela não é muito exposta, porque nós sabemos que o inimigo da nossa alma, o inimigo ele vem querendo tirar a gente do caminho, porque sabe que os dias dele estão acabando. E essa palavra ela é uma palavra de conserto, é uma palavra que, eu vou falar, irmão, se Deus colocou no coração da liderança de estar trazendo uma palavra dessa para vocês, é porque Deus ama vocês. Essa palavra, para quem está aqui, e para quem chegar essa palavra, é porque Deus ama cada um de vocês. Porque hoje em dia, o evangelho que está sendo pregado é um evangelho que está afastando as pessoas do Senhor. E essa é uma palavra que, quando eu fui meditar nela para poder trazer, ela falou demais comigo, ela me quebrantou. Ela me trouxe uma reflexão na qual o mundo está dispersando a gente, enquanto Deus está querendo trazer os dele para junto dele, para que nós possamos despertar. A palavra, eu coloquei um título nela que fala: você conhece a Deus? E essa palavra ela vem falar de que a gente tem que realmente conhecer Deus profundamente, não da forma que a gente acha que conhece a Deus. E ela começa assim, um versículo bem como foi falado aqui antes, que é o tema dessa campanha, que é Oséias 6,3. Tem algumas versões que hoje as traduções mais atuais, elas são as traduções que são feitas para atingir um público a qual a pessoa possa despertar. Eu mesmo, no início do meu despertar e querer conhecer a palavra, eu fui para aquela versão na qual eu pudesse entender, porque antigamente eu não entendia nada. Aí quando eu comecei a entender, você vai se aprofundando na palavra, que é o que essa passagem ela traz para a gente, um aprofundamento no conhecer a Deus. E tem a versão aqui, a nova versão internacional, que ela fala, a passagem é dessa forma: conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo, tão certo como nascer o sol, ele aparecerá, virá para nós como uma chuva de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. A versão, tem uma outra versão, quando se trata do Antigo Testamento, uma das versões que são mais fidedignas à tradução literária é exatamente do que Deus vem falar, porque o Antigo Testamento, no hebraico, a palavra hebraica, cada letra ela tem um significado, tem a geometria, que é uma numérica em relação a cada letra do alfabeto. E eu gosto da Bíblia de Jerusalém, na parte do Antigo Testamento, que ela traz uma compreensão. Inclusive tem um título nela que eu vou falar para vocês já, que ela fala assim: conheçamos, corramos atrás do conhecer Yahvé. Certa como a aurora é a sua vinda, ele virá a nós como chuva, como aguaceiro que ensopa a terra. E a versão mais conhecida, na qual tem uma outra explicação também, que fala, que é a Almeida revisada e atualizada. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Pois bem, quando a gente busca entender a palavra à luz das Escrituras, inicialmente não abre para a gente assim, um mar de entendimentos, e quando a gente começa a se aprofundar e entender por que o autor falou aquilo,
a gente começa a gente tem que entender qual o momento que ele estava passando, o que é que representava aquela época, aquele momento dele com Deus, o que é que Deus estava falando com o povo, o que é que estava acontecendo na geopolítica daquela época e por que Deus estava trazendo aquilo, né? Com isso a gente pode ter até uma melhor interpretação para trazer para os dias atuais, porque a Bíblia ela é atemporal. Deus é o início, o meio e o fim, ele é o alfa e o ômega. Deus ele traz o que tem lá no início, tem lá no final. Fala lá no final. Deus já sabe tudo o que aconteceu, porque ele já viu o que aconteceu. Então, quando a gente tira, por exemplo, tem alguns lugares, você já deve ter visto essa passagem, fala assim, nossa, conhecemos o Senhor, a gente tem que conhecer mesmo e tudo, mas quando a gente aprofunda na palavra, essa palavra aqui ela é um chicote, é conselho. A gente tem que conhecer a Deus no íntimo. Então, porque o evangelho que você está vendo, a gente consegue ver hoje que estão sendo pregados, igrejas lotadas, ali não tem conserto. Eu já presenciei muito isso. E quando você só consegue entender e estar livre, não livre, mas com a percepção aberta do que realmente Deus tem para você, você tem que estar no Espírito. Se você não estiver no Espírito, é como fala na palavra, a gente vai ser enganado. Só no Espírito, porque você vai numa congregação, vai num lugar e o pessoal só pregando prosperidade, pregando, e ninguém está falando de salvação, ninguém está falando de conserto, ninguém está falando de intimidade com Deus, mas quando você vê igreja pequena e poucos metros, ali a gente começa a entender por que Deus colocou ali. Muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Então, a gente tem que, toda vez que a gente lê uma passagem, ou vê um título de uma passagem em um lugar, quando você, é muito importante a gente congregar, estar no meio da congregação, estar se alimentando da palavra, e nessa alimentação da palavra, você escuta a palavra, aí você vai lá, vai ler a palavra, aí você volta nos 3 versículos e passa os 3 versículos adiante. Com isso você tem um aprofundamento mais da palavra. E é o caso dessa aqui. Vocês, nessa campanha, vocês já devem falar muito, Joséias 6,3, buscar o Senhor e tudo, mas vamos dar uma aprofundada aqui, o que é que isso está falando. Aleluia! Apenas um complemento, creio que já foi falado muito isso para a gente buscar o Senhor e entender profundamente Ele. Mas vamos falar aqui, ó. O livro de Oséias, ele vem com um contexto que Deus fala sobre o povo de Israel ter pecado de 4 maneiras, que foi, eles rejeitaram o conhecimento do Senhor e da sua lei, tornando-se orgulhosos e cheios de si, que ele falava naquela época, aquele povo. Segundo, eles se envolveram com idolatria e prostituição cultural, ou seja, tiraram os costumes que eram do povo de Deus, se contaminaram com as outras que eram mais agradáveis, talvez, né, ao seu próprio modo. E terceiro, eles confiaram em seus recursos próprios, tipo os reis, os príncipes, os homens de guerra, as alianças com outras nações, ao invés de confiar em Deus. E o povo de Deus naquela época, que não é diferente de nós hoje, a gente apenas mudou o contexto de uma batalha física para uma batalha espiritual, que é quando Jesus veio e transformou isso e levou para o mundo espiritual. Hoje até é um pouco mais difícil, porque você traça uma batalha espiritual, você não está vendo. Então, muitos até ignoram, falam assim, não, isso aqui é coisa da minha cabeça, tem que ir no médico, tem que... enfim, e não entende a questão da passagem espiritual. Um dos exemplos que quando Deus ele tem algo forte para o povo dele, e quando uma liderança ou um sacerdote ou alguém que representava a Deus Deus ele exigia muito dessa pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o rei Davi, que está lá em Crônicas, 1 Crônicas 21, quando Davi ele faz um censo. Se você for ver, o castigo de Davi, sem contar o adultério que ele teve com Batseba, que mandou matar Urias, e teve todo aquele castigo que ele teve, esse censo
foi muito mais pesado. Por quê? Aí você fala, pô, por que esse censo que Davi fez, que foi mandar contar o poder bélico que ele tinha, quantos homens de guerra ele tinha, aquilo ali era um absurdo, porque não era Davi que ganhava as guerras, era Deus que estava à frente. E quando Davi se enche deles e fala assim, não, deixa eu ver como eu sou o maioral, deixa eu ver, pô, todo mundo tem medo de mim, deixa eu ver quanto que eu tenho de poder. E o próprio general dele repreende ele, falou assim, estás louco de fazer isso? Falou assim, vai lá e conta. E vem um castigo pesadíssimo. Está lá em 1 Crônicas 21. Então, Deus, ele tem que ele espera do povo dele algo que seja assim, a mais do que o mundo. Nós que somos chamados ao Evangelho, nós temos uma missão, assim como todos esses homens, pessoal que representava a Deus. Nós somos o próprio Evangelho. É como eu já falei para alguns alunos do curso que eu ministro, falo assim, nós, muitas das vezes, vamos ser a única Bíblia que alguém vai ler. Muitos nem estão vendo você. Você não está vendo essa pessoa, mas às vezes a pessoa está se baseando em quem você é, uma pessoa diferente. Essa pessoa, esse cara tem uma coisa errada, essa mulher tem alguma coisa diferente. Poxa, eu quero, assim, a pessoa sente, porque ela sente a presença do Espírito. Quando você está no Espírito, não no Espírito de enganação, no Espírito de altivez, entende? Então nós temos que somos esses representantes. Por isso que Deus fala tanto da gente. Por isso que muitos estão numa prova e falam assim, meu Deus, isso não vai passar nunca. Passa. E mais na frente a gente vai falar sobre isso. E por último, fala sobre os pecados, a injustiça e a violência, que inclui assassinatos, roubos, mentira, opressão a pessoas indefesas, ou seja, eles se desvirtuaram completamente do caminho que Deus tinha. E Deus traz juízo sobre isso. Então vamos entrar no que o texto diz a respeito de conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alma, a sua vinda é certa. Mas para isso a gente precisa entender sobre o que o livro fala, o que o profeta estava passando, como Deus mudou ele para tal ministério. Deus ele ordena que Oséias que ele se case com, ele foi falar, que ele se case com uma prostituta. E que ele usaria a história de vida de Oséias para representar o que estava sentindo com o seu povo. Ou seja, Oséias ele era a própria representação. Existiam os sacerdotes, existia o povo da tribo de Levi, os sacerdotes que faziam sacrifício. Esses sacerdotes, eles representavam a Deus em questão de fazer as ofertas e cuidar das coisas de Deus, do altar, do templo e das coisas de Deus. Agora, um profeta, ele representava a voz de Deus. Se um profeta se erguia e falava, Deus vai fazer juízo e julgamento, muitos ignoraram. E todos que ignoraram, pagaram e sofreram por isso. Até Deus trazer. E assim você vê todos os profetas que passaram, Jeremias, o profeta chorou, Jeremias ele se angustiava tanto que ele vivia chorando, tanto que ele é conhecido como profeta chorão, porque ele tinha essa conexão com Deus, ele era a voz de Deus, né? Então, Oséias tinha que passar por isso. Deus manda ele se casar com essa mulher da vida, e ele ainda dá 3 filhos para Oséias, e esses filhos, cada um com nome estranho, só que a representação do nome de cada um dos filhos de Oséias era um julgamento que ia acontecer para o povo de Israel. Ou seja, quando os filhos, ele teria uma esposa infiel, e os filhos de Oséias teriam, ia ter uma paternidade questionada, né? Fazendo a representação de Deus, a esposa de Deus era Israel, né? Era a mulher de Deus, no caso, ali pela representação, e Oséias tinha aquela mulher da vida que tinha uma paternidade dos filhos ali questionada, e eles iam carregar a vergonha do comportamento da mãe, e ao mesmo tempo representaria o comportamento e a condenação divina aos filhos de Israel. Tanto que o nome dos filhos dele teve essa representação sobre
Israel ia sofrer. A razão pela qual o profeta teve que trazer uma dor como essa para a vida era esse escândalo que Israel causava, e Deus o povo tinha se vendido e casado com outros deuses, né? No caso, essa é a representação. E então o profeta ele tinha que sofrer na pele, porque ele era visto como o homem e a voz de Deus. E quando Deus coloca ele para ser esse testemunho, o negócio fica muito mais sério. Por isso que ser profeta, você para de me chamar de profeta, eu não sou profeta não. Profeta é uma representação de Deus, e Deus usa como Ele quer. E adianta não correr não, só estou falando isso aqui, mas Senhor, me perdoa, o Senhor que sabe o que tem que ser feito. Ser um profeta de Deus, irmãos, é muito pesado. O peso da responsabilidade de representar a voz de Deus é de imensa responsabilidade. A palavra da verdade, porque a palavra da verdade ela corta, separa, traz juízo e também exalta. Então, o que o profeta falasse, e nós temos vários exemplos na palavra sobre profetas, né? O profeta ele estava à disposição de Deus para tal missão, seja a forma que Deus quisesse usar. Esses profetas, na passagem, em títulos, que tem alguns aqui na mensagem. Ao longo da nossa jornada cristã, na leitura das Escrituras, entendemos que acabamos tendo algumas interpretações bíblicas e ao nos aprofundarmos na leitura, a oração, a caminhada, acabamos vendo como erramos na nossa própria sabedoria humana. Eu lembro que quando o pessoal fala de o primeiro amor. O primeiro amor, preciso voltar ao primeiro amor. E olha que eu já escutei de pessoas falando, esse negócio de primeiro amor é ridículo. Não existe esse negócio. Crente, recém-formado crente, que não tem a sabedoria e não passou pelo que tem que passar. Para poder falar que se a palavra fala, volte ao primeiro amor, é porque ele sabe que nós, em algum momento da nossa vida, a gente vai esmorecer, a gente vai se entristecer, mas jamais apostatar da fé. A nossa fé é firmada, ela tem que ser firmada. Porém, quando a gente tem que voltar ao primeiro amor, porque quando você conhece a Deus, fica naquele, você quer buscar e começa a ter umas interpretações, um entendimento, aí vai passando, você vai estudando a Bíblia, passa alguns anos e fala assim, meu Deus, eu pregava errado, eu falava de uma forma que não era. Então, é por isso que lá em 1 Timóteo 3, a partir do versículo 5, fala assim, portanto, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus, se não deve ser recém-convertido, a fim de que não se ensoberba e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado e não caia na armadilha do diabo. É justamente isso. A pessoa, quando ela se converte, ela quer sair pregando. E quer sair, tem que falar a palavra de Deus. Mas é muito perigoso a pessoa, ao seu próprio entendimento, sem ter um aprofundamento na palavra, que quando chegar lá na frente, ela vai falar assim, nossa, eu falei coisa, e às vezes alguém tomou essa linha que eu falei e realmente não é. Por isso que o aprofundar na palavra, a gente tem que ser maduro, que é aí que a gente entra na passagem sobre as chuvas. Tá? Essa passagem de Oséias, em seu contexto geral, ele está dizendo que devemos buscar o Senhor e conhecer. Porém, ao lermos o versículo 1 na Bíblia, aí a gente volta para a palavra de Oséias. Quando eu faço uma leitura bíblica e vou estudar para trazer uma mensagem, como eu falei, eu sempre gosto de usar essa Bíblia de Jerusalém. Inclusive sobre essa passagem, você pode ver que tem uma oração linda, quando Oséias fala, assim, nossa, é uma oração que todo mundo deveria fazer, né? Mas quando lemos todo o contexto da passagem, vimos que Deus está completamente irado com o povo dele. A gente tem que buscar e conhecer o Senhor. Que fala assim, se a gente voltar no capítulo, inclusive se a gente voltar no capítulo 5, versículo 12, está assim, aí Deus fala, sou como uma traça para Efraim, como podridão para o povo de Judá. Quando Efraim viu a sua enfermidade,
e Judá os seus tumores, Efraim se voltou para a Síria e mandou buscar a ajuda do grande rei. Mas ele não tem condições de curar vocês, nem pode sarar os seus tumores. Pois serei como um leão para Efraim, e como um leão grande para Judá, e eu os despedaçarei e irei embora, e eu os levarei sem que ninguém possa livrá-los. Então voltarei ao meu lugar até que eles admitam sua culpa, e eles buscarão a minha face. Em sua necessidade eles me buscarão ansiosamente. Essa passagem de Oséias 3,6 é vista como, inclusive num dos títulos da Bíblia de Jerusalém, ela fala assim, ela é conversão efêmera a Yahvé. Ou seja, efêmera é algo que não tem duração. Então, é algo que só serve para aquele momento. Então o pessoal, eles tinham, quando essa passagem principal de Oséias 6,3, o povo, ele falou assim, Deus está irado com a gente. Então vamos fazer aqui um sacrifício, vamos fazer aqui, vamos agradar a Deus, que como o pessoal tinha a prática, que é onde Jesus veio para quebrar a religiosidade do próprio povo dele, porque não era só os 10 mandamentos. Muitos leem superficialmente e falam assim, Deus tinha 10 mandamentos. Vai lá em Deuteronômio, vai lá em Números, para você ver o tanto de leis que o povo tinha. A lei foi feita para não ser cumprida. Ninguém ia conseguir cumprir a lei. Então eles faziam uma e pecavam. Pecou uma, pecou em todas. Né? Então eles tinham a prática de praticar a iniquidade. Aí quem era mais afortunado pegava o animal sem mácula, levava lá, o sacerdote fazia o sacrifício, estou livre do pecado. E assim vem se corrompendo ao longo dos anos, até Jesus vir quebrar isso. Aí depois veio, e algumas denominações tem aquele negócio de 40 dias para se consagrar, mas antes está ali no mundão, aí depois se consagra, depois volta para o mundão, mas naquele momento ele já se consertou. E a ira de Deus já passou. Deus não é assim. Não é assim que se trata com Deus. Que Deus vai tratar a gente de outra forma. Deus nos entrega os nossos próprios prazeres para a gente se desviar. Ou a gente busca o Senhor, ou o Senhor entrega a gente aos nossos próprios prazeres, ou ao próprio engano que o inimigo leva a gente. Né? Então, Deus ele está irado. O pessoal queria só fazer uns rituais para resolver isso. E quando a gente lê pelo entendimento humano, Deus ele volta a falar. Que posso fazer com vocês, depois do versículo 3, tá? Isso ali foi até onde a gente pulou do 1 ao 3, que é o tema da pregação. Aí quando você continua no 4, ele fala assim, que posso fazer com vocês, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como o neblina da manhã, como o primeiro orvalho que cai e evapora. Pois isso eu os despedacei por meio dos meus profetas. Eu os matei com a palavra da minha boca, e o meu juízo reluziram como relâmpagos sobre vocês. Pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Deus repreende falando que prefere o amor ao sacrifício, o conhecimento de Deus mais que o holocausto. Em outras traduções, eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Então assim, Deus ele quer que a gente se aprofunde nele para a gente não ser enganado. Principalmente quando eu falo que Deus é temporal, Deus já sabia o que ia acontecer os dias que a gente estava vivendo hoje, porque a palavra, eu acredito fielmente que a gente está vivendo os últimos dias. Aleluia! A gente, assim, não é o fim dos tempos. O fim dos tempos começou quando Jesus ressuscitou. Nós estamos nos últimos dias. Teologicamente, eu acredito, vou até falar mais perto aqui para sair alto e bom som. Eu acredito que nós somos a última geração. É hora do arrependimento e lembrar da salvação. Porque o que você vive nessa terra é completamente diferente sobre salvação. As bondades que você faz aqui nessa terra não vão te levar para a salvação. Isso é apenas galardão.
Salvação, ninguém está querendo falar. E para salvação tem que ter arrependimento. Se não tiver arrependimento, não é conversão. Deus ele não espera que conheçamos Ele por meio de cultos, e sim por práticas de misericórdia com o próximo, que é a mesma que nos atingiu. Deus não queria ser impressionado, Ele queria obediência, não rituais para amenizar a sua ira, sendo que Ele é um Deus de amor. Deus usa elementos da natureza para associar a algo que tem para nós. Aqui ela fala sobre a chuva, mas Deus ele usa vários elementos, tanto da agricultura quanto climático, dos céus, dos astros, de tudo. Deus usa tudo para fazer referência ao que ele ou o juízo ou o que vai acontecer. Tanto que se você pegar a primeira e a segunda vinda de Jesus, absolutamente todas fazem relação às tradições judaicas. Isso é um contexto na qual você vai entendendo e o porquê que Jesus veio e o porquê que ele vai vir. E os próprios judeus não entenderam isso. Tá? E aqui, quando ele fala sobre chuva, existe a chuva temporã e a chuva seródia. A chuva temporã, o pessoal da agricultura eles conhecem bastante isso. Chuva temporã são aquelas que quando o pessoal coloca a semente, essa chuva, ela prepara a terra. Na verdade, vem essa chuva temporã, o pessoal fica esperando para plantar, aí vem aquela primeira chuva, a chuva temporã, aquela que molha a terra, aí eles vão lá e plantam. Aí depois que vem aquela chuva seródia. Aquela chuva seródia é aquela que é para fazer com que o fruto amadureça, que a semente amadureça e dê o fruto. Que é onde a gente volta lá no início, que fala aqui, ó. Conheçamos o Senhor, que no final aqui do versículo fala assim, como aguaceiros que ensopam a terra. Em outra versão, ele virá como uma chuva seródia. Em outra, como chuvas de primavera que regram a terra. Essa dinâmica que a igreja, na igreja, ela é vista lá em Atos 2, 5, 21, onde fala sobre o derramar do Espírito Santo na igreja. Onde o discurso do apóstolo Pedro, ele fala, quando ele fala, alguém vira para ele e fala assim, está todo mundo bêbado? Quando o derramar do Espírito desce, ele fala assim, está todo mundo embriagado? Ele falou assim, não. Isso daqui era a promessa que se cumprindo de Deus, que estava lá em Joel capítulo 2, que fala, a promessa de Deus era o derramamento do Espírito Santo. E esse derramamento do Espírito Santo, ele vem de lá para cá. É onde vai dando fruto, aonde vai dando, e a palavra vai falando o quê? Aquela árvore, semente que foi plantada. Aí você vai para. É muita simbologia que Deus coloca das 4 sementes. E eu vou te falar, no meio da minha caminhada, da minha jornada, tá minha esposa aqui, meu filho, eu quero falar que você está passando por uma luta, por uma prova. Se você parar para o entendimento, dê glória a Deus. Aí eu falei assim, nossa, que hipocrisia, o cara falando, dando glória a Deus. Dê glória a Deus, porque nada dura para sempre. Eu lembro de um momento no qual eu estava passando uma tribulação muito grande. Obrigado. Eu estava passando uma tribulação grande e assim, parece que tudo dava errado. E eu virava sempre para a pastora hoje, alguma coisa, e falava assim, mas isso não vai acabar nunca. E assim, e era só prova atrás de prova, atrás de prova, e Deus testando, e Deus moendo. E eu lembro que eu morava num lugar e eu não tinha dinheiro nem para tinha dinheiro para nada, testemunho, não estava testemunho, é lugar de testemunho também. E, assim, no limite assim, passando do limite, passando prova mesmo. E eu estava subindo, morava ali em Águas Claras, e eu estava numa estação de metrô, e a segunda estação de metrô, o metrô tinha parado, e eu não ia até a minha estação. Eu já estava passando humilhação, passando vergonha, sem dinheiro para nada, com a esposa em casa, com um menino pequeno em casa de menos de 1 ano, e a gente naquela prova, tentando pegar dinheiro para poder fazer emprestar para comer. Enfim, eu te falo isso pela prova porque
Talvez esse testemunho chegue a você que está passando uma luta e Deus fala assim para Deus e questione Deus: Senhor, até quando? Eu vou te falar, passa, irmãos. Eu achei que não passava. E nesse dia, Deus falou comigo. Eu desci naquela estação do metrô, eu trabalhava no imobiliário, numa construtora, eu tinha que subir andando, eu de terra, com o sapato furado, com a mochila nas costas, e eu vim andando e questionando a Deus. Aí começou a chover, aí o lágrima misturou com choro, com chuva e tudo, e eu questionando a Deus, eu disse: Senhor, como é assim, eu não aguento mais. E doeu, porque o Senhor falou: tem mais tempo. E hoje profecia é muito perigoso hoje. Você tem que ir ao fundo da palavra para você entender a questão da profecia. Se ela a palavra fala: não despreze o profeta, mas retém o que é bom e aguarde. E eu aprendi isso, que eu tinha que aguardar. E sem exaltar, que o nome do Senhor tem que ser exaltado, eu sou um pouco cético com isso. Eu tenho poucas pessoas que eu confio que Deus fala comigo. Eu não vou atrás, mas eu conto numa mão e ainda sobra dedo. E uma delas é a nossa querida pastora Ruth aqui, que é uma pessoa que Deus, tudo que Deus falou comigo através dela, vem se cumprindo cronologicamente, mas não no meu tempo, no tempo do Senhor. E eu lembro isso já faz uns 8 anos atrás, e eu chorando e subindo e falando com o Senhor, questionando. E Deus falou comigo, e Deus fala comigo de uma forma, Deus fala com as pessoas de uma forma diferente, né? E nesse dia, Deus tomou a minha própria boca e me deu uma passagem que foi da semeadura, das 4 sementes. Aí a gente volta para o que a gente está falando aqui. A semente, 4 sementes foram lançadas, só que elas não caíram, uma só caiu em terreno bom, cresceu, deu fruto. As outras 3, ela caiu no terreno pedregoso, outra no meio dos espinhos, ou seja, não cresceram e não deram fruto. Os apóstolos vão em seguida perguntam para Jesus: o que isso significa? Aí o Senhor fala: isso e detalhe, isso é falando de crente. Está falando de crente, não está falando de pessoas do mundo. Aqueles que receberam o Evangelho, aí de repente por uma tribulação não suportou, voltou para o mundo. Só um que realmente germinou e deu fruto. Aí foi aí que Deus falou: ainda vai ter tempo de prova, mas você só precisa ser fiel e seguir no caminhar, porque eu vou fazer cumprir as minhas promessas na sua vida. E em relação a isso, vai receber: muitos serão chamados e poucos são escolhidos. Ali Deus está falando, irmãos, ali Ele está falando de 4 sementes, ali Ele está falando de crente. Só 25% vão conseguir, 75% não. Aí Ele fala: de que lado você quer estar? Só precisa confiar que eu vou fazer na sua vida. Então, quando você está numa caminhada, se você para olhar para a situação, muitas vezes você não suporta. É por isso que a palavra fala: se não fosse a profecia, a gente não suportaria. Por tanta luta que eu passei, eu falei assim: não que não passe, né? Que a gente sempre passa isso. Se não estiver passando prova, você está no caminho errado. É igual eu falo assim: se você em algum momento da sua vida, se você bater de frente com Satanás, é porque você está do lado dele. Então, crente tem, no final dos dias, tem que estar passando por alguma luta. Senão, ele se acomoda, esfria e morre. E não é o que Deus quer. Então, quando a gente volta aqui para a passagem a qual Deus está falando que vai derramar essa chuva seródia, a qual a gente tem que dar fruto. Se a gente não der fruto, ela será ceifada, será cortada, será afastada. Tá? Mas se a gente fizer esse comparativo do apóstolo Pedro, ele vai falando com Joel, o próprio Espírito relata que o derramamento aconteceu no início da igreja primitiva e era parte do derramamento. O início do derramamento será a chuva temporânea. Esse foi a chuva temporânea, aquela primeira. E agora a gente vem experimentando a próxima chuva, que é as chuvas que vai fazendo a gente crescer e dar fruto. Mas isso meditando e sempre entrando na palavra e buscando a palavra da verdade, que é o Senhor. A chuva seródia era para amadurecimento da fruta, onde está apontada, pronta para ser colhida. E sobre uma festa do Senhor que também acontece
Apocalipse 14:16, fala que o próprio Deus virá e ceifará os frutos, e somente aqueles que forem o trigo de verdade é que vai. O resto será jogado fora. É preciso buscar a verdadeira face do Senhor em espírito e em verdade. Nos dias de hoje, que eu acredito que nós somos a última geração, só não será enganado quem tiver o espírito da verdade, que é o espírito do Senhor. Pois o Espírito Santo, ele só é dado à igreja. Quando Jesus está saindo com seus discípulos e ele está indo para o Pai, ele fala assim: eu me vou, mas eu deixo com vocês o Espírito Consolador. O Espírito Santo só é dado à igreja. A pessoa, ou ela tem o Espírito Santo de Deus, ou ela tem qualquer um dos 257 bilhões de espíritos malignos que tem influenciando a pessoa. E o inimigo, ele não vai vir como um espírito terrorista, do mal. Muito pelo contrário. Não se engane. Satanás está pregando muita igreja. Para você perceber, só com o Espírito Santo e o Espírito da verdade. Aonde você chega, cheio do Espírito, você vai para algum lugar, você sabe se Deus está naquele lugar ou se Deus não está. No fim dos dias, irmãos, como que a gente vai lidar com um ser milenar que não perdeu os seus poderes, que está aí para enganar todo mundo? Os meros mortais humanos que somos, Deus nos deu o poder, pelo Espírito Santo, de ter essa percepção. Só pelo Espírito você não é enganado. E você só não é enganado, e você só obtém esse poder do Espírito Santo se você se aprofundar nas palavras e conhecer o Senhor verdadeiramente, que é o que a gente vem falando aqui. Por isso que eu falo, se essa igreja aqui está falando sobre isso, irmãos, vocês estão no lugar certo. Espero que pessoas que estejam lá fora, que escutem isso, possam ouvir e buscar igrejas de verdade. Porque hoje está difícil e perigoso você buscar qualquer lugar para congregar, sendo que, aquele lugar está cheio, aquele lugar está cheio de gente, não sei o que, eu vou socializar. Irmãos, o mundo está perigoso. A gente está no fim dos dias. Vamos vigiar. O pessoal fala assim, orar e vigiar. Não. Isso virou um ditado de centenas de anos. A palavra, ela fala vigiar e orar. Vai orar para vigiar. Você não é pego. Vigia e ora. Até para onde você vai orar, você tem que vigiar para você poder ir lá e orar. Achando que Deus, muitos. Então, a palavra diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Naquela época, as pessoas, a grande maioria das pessoas, elas não sabiam ler. Elas iam para algum lugar para escutar a palavra de Deus, elas eram sedentas para escutar a palavra, por isso que tantos se convertiam. Pedro pregava, 3.000 se convertiam, outro pregava cheio do poder, 5.000 se convertiam. As pessoas, elas precisavam escutar porque elas não sabiam, elas não tinham acesso à palavra. Aí depois dos apóstolos, passaram-se alguns, os 3 séculos aí certo pessoal romano pegou a palavra para Deus, porque aquela palavra ele sabia que tinha poder, porque quanto mais matava cristão, mais aparecia. E eles começaram a perder poder, o Espírito Santo veio e vinha crescendo o número de cristãos naquela época, e Roma pegou para eles e falou assim: não, peraí, vamos tomar esse poder, porque o pessoal cresce demais, e vamos aumentar o nosso poder aqui. Com isso, eles retiveram a palavra novamente e entregaram o que eles queriam, estratégia do inimigo, até vir a reforma protestante e depois se desvirtuar de novo. Por isso que a palavra hoje, o que ao longo dos séculos, de toda a palavra que foi escrita, irmãos, toda a palavra que foi escrita, nós estamos vivendo os últimos capítulos da palavra. E aqui, o que eles não tinham lá atrás, nós temos. A gente lê, a gente entende, a gente ora e pede para o Espírito Santo para nos explicar e nos aprofundar na palavra. Você vem para um culto, escuta uma palavra, a palavra te enche de poder, você vai para casa e estuda mais, e o Senhor te enche de poder, você não vai ser enganado.
porque ninguém sabe o dia nem a hora, mas a palavra fala também que se você ficar atento aos sinais, você não será pego de surpresa, mas só se aprofundando na palavra. Deus permite que a gente passe por algumas situações para entendermos melhor Ele, o propósito dele. Quase nunca entendemos, principalmente quando estamos no meio da prova. Achamos que nunca vai passar, mas passa. Passa, aquela situação passa, vai vir outra em outra situação. Aí você vai ter que passar aquela, daqui a pouco vai vir uma outra. O negócio com Deus, irmãos, pelo menos a gente passa por uma prova. A prova é para ser aprovada, senão você vai repetir. Mas tem muito crente hoje que ainda está na primeira série, não está passando da prova, e não quer passar na prova, e não entende por que está na prova. Mas a prova, cada vez que você passa a prova, vai passando de ano, e Deus sempre vai dando prova para a gente poder ir passando pela prova e melhorando, e buscando. Quem não busca evoluir, não entende mais a Deus, porque Deus, Ele vai dando para a gente situações para que a gente possa se aprofundar e entender cada vez mais o que é que Ele quer com a gente. Cada um de nós temos um propósito. Cada um de nós tem um propósito. Às vezes, uma pessoa, ela é chamada para a vida, a história de vida dela é uma vida excepcional. Só que a vida dela foi, às vezes, para converter uma pessoa. E aquela pessoa que ele converteu, que através dele se converteu, Deus vai fazer uma obra para salvar milhões. A gente não sabe os preceitos de Deus, irmãos. A gente não sabe. Mas Deus, Ele tem um propósito com cada um de nós. Nós não fomos chamados para o Evangelho. Nós não fomos chamados só para ser chamados, só para ser salvo. Não vou chamar isso aqui para ser. Não. Nós somos chamados e somos chamados para levar a palavra e que essa palavra possa salvar. Se na sua jornada, na sua caminhada cristã, você não levou a palavra para pelo menos uma alma ser salva, você está no caminho errado. Então, irmãos, não sei se eu entendi demais, mas eu quero trazer essa palavra de Oséias. Todos nós somos um testemunho vivo. Todos nós temos as nossas provas, temos as nossas passagens, mas o que eu falo, nada dura para sempre, nada. Deus, Ele vai usar o nosso testemunho para salvar muitas pessoas, mas é o que a palavra fala aqui. Voltemos à palavra. Então, conheçamos, se prosseguirmos em conhecer o Senhor, e sua saída será preparada como o amanhã, e será a nós como a chuva serôdia e temporânea que regam a terra. Que a gente possa entrar nessa palavra, que a gente possa conhecer a Deus verdadeiramente, não só por essa passagem que as pessoas tinham como uma coisa efêmera, que era só, não, é coisa rápida, daqui a pouco, é que nem aquela história, o cara estava lá no meio, estava andando no trilho do trem, prendeu o pé, o trem estava vindo, ia passar por cima dele e disse, se o senhor me salvar aqui, eu nunca mais vou ver. Aí no último segundo ele se soltou, senhor, pode deixar, eu já resolvi aqui. Ou seja, é algo que ele só queria para aquele momento, se conseguiu e largou o Senhor. Então, a nossa caminhada aqui, ninguém foi chamado à toa. O Senhor, Ele quer levar, salvar enquanto ainda é tempo. Depois a porta vai fechar. A porta da arca é fechada e selada por fora. Por dentro, nem quem estiver dentro consegue entrar quem está fora. A oportunidade é essa. Deus seja louvado, obrigado pela oportunidade. Que o Senhor possa falar, que você esteja cada palavra, possamos cada vez mais estar cheios da presença de Deus, nos enchendo e tentando entender cada vez mais os preceitos do Senhor e não sermos mais um crente, um cristão que busca só algo momentâneo para os nossos próprios prazeres, para resolver só um problema nosso. Mas não, que a gente possa se aprofundar na palavra e entender que é que o Senhor tem para a gente, que a gente possa levar essa palavra, uma palavra de verdade, não uma palavra superficial falando com a pessoa, não, que Deus vai te curar, porque hoje, irmãos, o mal do Evangelho hoje é que as pessoas elas não querem abandonar os seus pecados e elas estão moldando o Evangelho ao seu próprio pecado. As pessoas falam assim, não, eu não preciso disso daqui, Deus me aceita do jeito que eu sou. Ou seja, a pessoa continua praticando os seus pecados
e sem precisar se arrepender. Sem arrependimento não tem salvação. E a salvação só vem através do arrependimento, através de Cristo Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja amada. O pastor Leonardo estava aprendendo aqui o número dos decibéis que mede a altura aqui do microfone, porque deu 666.